bem. Amém. Quem está animado para esse ano? Eu não sei você, mas quando começa o ano, normalmente eu faço metas, alvos. E aí, eu fui na médica e ela falou para mim: Shel, você tem que perder peso. Eu falei, por causa do coração. Eu falei, quanto? Eu achei que ia ser uns 3, 4 quilos, 14 quilos. Eu falei, não acredito. Eu já perdi um bocado, né? Graças a Deus. E aí eu lembro que a primeira vez que eu subi na balança, aí comecei a tentar perder peso, aí eu pesei de novo e não gostei do que vi. Eu falei, essa balança deve estar com problemas. Às vezes a gente fica bravo com a balança, quer trocar a balança. Sabe, eu queria te desafiar na vida espiritual a tentar mensurar, medir algumas coisas. De alguma maneira, nos próximos dias, nós vamos começar uma série e eu vou te convidar a colocar a tua vida com Deus na balança. E não adianta, se o que a balança mostrar, a palavra de Deus, mostrar a teu respeito, se você não gostar, não adianta querer mudar a balança. Você tem que tratar a tua vida. Quem quer pôr a vida com Deus na balança aqui? Amém. Então hoje eu queria estudar com vocês Números, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a de neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada, fora do acampamento. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Estenda suas mãos para o céu, assim, em sinal de rendição total a Jesus. E repete essa declaração de fé comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei o encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. O livro de Números é um verdadeiro manual de liderança. Quem é líder aqui? Se você é líder, eu quero te desafiar a ler o livro de Números. Ao contrário do que o nome sugere, o livro não fala apenas de números. Ele vai falar a respeito dos conflitos que Moisés teve que lidar enquanto liderava o povo de Israel e os levava à terra prometida. Sabe, e o que me chama a atenção é que, à medida que a Bíblia vai apresentando os conflitos, as rebeliões, as contendas, ela também apresenta comportamentos que Deus esperava do seu povo. Veja, existem
comportamentos certos e errados. Existem posturas que abrem portas e fecham portas. Existem sim maneiras de encarar a vida que atrapalham ou que abençoam. Semana passada eu falei de desses comportamentos. O povo de Israel, muitos do povo de Israel não puderam entrar na terra prometida porque trocaram a gratidão pelas reclamações, pela murmuração. Hoje eu quero continuar falando a este respeito. Eu quero falar de mais um comportamento que impediu de líderes da casa de Israel de serem abençoados. Eles trocaram o encorajamento pelas críticas. Quem quer ser abençoado aqui? Hoje eu quero, sim, te ajudar a ser alguém que encoraja mais do que critica. Quem quer fazer isso? Amém? Sabe, quando eu preparava essa série de mensagens, a imagem que me veio à mente foi de uma balança. Aquelas balanças antigas, sabe, com pratos. De um lado, semana passada eu convidei vocês a olharem o prato da gratidão e o prato das reclamações. E eu pedi para que as pessoas analisassem essa semana se agradeciam mais que reclamavam. Eu não sei quem fez o exercício. Espero que você tenha começado a agradecer mais do que reclamar. Mas eu quero que você faça assim com as mãos. Eu quero que você analise essa semana se você encoraja mais ou critica mais. Eu não sei para que lado pende a sua balança, mas eu tenho convicção de que se você for um encorajador, mais do que um crítico, portas de bênção se abrirão para você. Quem quer encorajar mais do que criticar, levante as mãos. Mas pastor, por que isso é importante? Por que eu devo encorajar mais do que criticar? Em primeiro lugar, porque a ciência vai ensinar para nós que o encorajamento é muito mais poderoso do que as críticas. Quem estudou um pouco de psicologia já deve ter ouvido falar de um personagem que é o pai do behaviorismo, a psicologia comportamental, que é Skinner. Skinner, ele era um estudioso dos comportamentos e você já deve ter ouvido falar da caixa de Skinner. Quem já ouviu falar da caixa de Skinner? Bom, ao estudar os comportamentos, ele pegou ratinhos e pombas, às vezes, colocava dentro de uma caixa e se o comportamento do rato era o esperado, ele trazia uma recompensa, um estímulo positivo, que era comida ou água. Também ele usou o estímulo negativo, que eram choques, para ver o que era mais poderoso para moldar comportamentos. Sabe, Skinner comprovou que o estímulo positivo é muito mais poderoso para moldar comportamentos do que o estímulo negativo. Também, na Universidade de Binghamton, que era a James, ela liderou, sim, pesquisadores que trabalharam com crianças de 7 a 11 anos. Ela fez uma pesquisa sobre o impacto das críticas dos pais na educação dos filhos. Então, eles analisaram primeiro famílias e classificaram elas, fizeram várias perguntas aos pais e classificaram as famílias por níveis de crítica parental. As mais críticas, onde tinha mais crítica e onde tinha menos crítica. E depois começaram a avaliar as crianças. Pegaram essas crianças e fizeram testes com elas. Um teste que eles fizeram mostravam gravuras e as crianças tinham que identificar se as pessoas estavam tristes, alegres. Elas tinham que identificar as emoções. As crianças que foram submetidas a um nível maior de críticas, tinha muita crítica na casa, elas tinham dificuldades de distinguir as emoções. Mas por quê? Porque para lidar com a dor das críticas excessivas, muitas delas reprimiram emoções e até mesmo se desconectavam para não ter que lidar com a crítica constante.
Sabe o que aconteceu com essas crianças? Elas começaram a ter dificuldades sociais, elas não conseguiam interpretar os outros, logo estavam mais propensas a terem ansiedade e depressão. A ciência vai mostrar para nós que o encorajamento é mais poderoso do que as críticas. Mas a palavra de Deus fala o mesmo. Em Hebreus 3, versículo 13, a Bíblia vai dizer: encorajem uns aos outros todos os dias. A Bíblia considera tão importante o encorajamento que ela manda a gente fazer isso todos os dias. Sabe, em nome de Jesus, na tua casa você vai ter olhos bons. Você vai enxergar o que é bom no outro, você vai elogiá-lo, você vai ensiná-lo com amor, você vai encorajá-lo. Eu lembro que há alguns meses atrás, no cultinho familiar, nós estudamos esse versículo. Eu li Hebreus 3, versículo 13 para as crianças e expliquei o que era encorajar. Falei, olha, encorajar significa dar coragem, impulsionar, motivar. E nós vamos praticar o que a palavra de Deus ensina. Então, a gente vai ver se alguém melhorou numa área, está evoluindo, está crescendo, e nós vamos motivar, combinado? E aí eu comecei. Eu dei uma palavra de encorajamento para a Nina, para o Beni e para a mamãe. E aí chegou a vez deles. Eles tinham que me encorajar. E o encorajamento deles comigo funcionou. Primeiro começou o Beni: pai, eu quero te elogiar. Falei, por quê, filho? Você, depois do problema do coração, está muito melhor. Falei, é mesmo? Por que eu estou melhor? Falou, pai, sabe o que é? Agora você está gastando mais tempo com a gente. Você joga ping-pong comigo, você joga futebol, você faz cultinho todo dia com a gente. Pai, você está muito melhor. Depois chegou a vez da Nina. A Nina falou, pai, depois do problema do coração, você está muito legal, pai. Falei, eu era chato antes? Ela é. Mas por que eu estou legal? Não, você me ensina piano, você canta comigo, você assiste filminho com a gente. Você está muito legal. Sabe, quando eles terminaram de falar, eu fiquei emocionado. Os meus filhos estavam percebendo o meu esforço para melhorar. E sabe, se eu puder, agora eu vou fazer mais, porque eles estão percebendo. Sabe de uma coisa? Eu creio, a sua casa, Deus vai encher a sua casa de encorajamento. Você vai elogiar, você vai motivar, você vai levantar os seus com as suas palavras em nome de Jesus. Quem quer encorajar mais do que criticar? Levante as mãos. Faça um teste, quem é casado aqui? Isso, faça um teste com o seu marido. Substitua as críticas pelo encorajamento. Você vai ver. Sabe aquela toalha que ele sempre deixa na cama e você já falou 1000 vezes? Foque ao contrário. O encoraje. Nossa, hoje você deixou o banheiro quase em ordem. O seu marido não é um rato, mas o encorajamento funciona com qualquer um. Ele vai melhorar em nome de Jesus. Encoraje os seus filhos, acredite nos seus. Sim, os levante com palavras de motivação desde cedo, e você vai ver a bênção de Deus na sua casa. Quem quer encorajar mais do que criticar? Amém? Enquanto eu estudava esse texto, eu aprendi algumas lições importantes a respeito das críticas, que eu creio podem te ajudar e podem me ajudar também a substituir as críticas pelo encorajamento. A primeira lição que eu aprendi foi que quando é que uma crítica se torna pecado e produz efeitos negativos? Nem toda crítica é pecado, mas no caso aqui do texto, a crítica que Miriam e Arão fizeram, Deus provocou a ira de Deus, era um pecado. Olha o que diz o texto. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Quando que a nossa crítica provoca a ira de Deus? Ela é um pecado e produz efeitos negativos. Em primeiro lugar, quando ela
representa maledicência. A palavra criticar aqui no hebraico significa literalmente falar contra. O que Miriam e Arão estavam fazendo era falando contra Moisés. E a Bíblia vai nos ensinar que falar mal ou falar contra a maledicência é pecado. O que provavelmente aconteceu, a maioria dos estudiosos concorda, é que Zípora havia morrido, a esposa de Moisés havia morrido. E ele então casa de novo. E ele casa com uma mulher que Miriam não gosta. A palavra criticar ali está num verbo no feminino. Provavelmente ela começou o levante. E tanto é que só ela foi punida, só ela recebeu a punição. Mas por quê? Muito provavelmente porque, de alguma maneira, essa nova esposa a ameaçava ou ela simplesmente não concordava com a decisão de Moisés de casar com ela. Então, ela começa a criticar, a falar mal. E a Bíblia vai ensinar que nós não devemos fazer isso. Maledicência é pecado. Olha o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 11. A Bíblia vai dizer: irmãos, não falem mal uns dos outros. A Bíblia também vai ensinar lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1, ela vai dizer assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano, hipocrisias, invejas e toda sorte de maledicências. Observe que maledicência está no plural, porque existem tipos de maledicência, formas de falar mal. A difamação, a calúnia, a fofoca, são tipos de maledicências. E a Bíblia está dizendo: olha, cuidado. Ela vai dizer: cuidado com esse tipo de pecado, porque quem fala mal dos outros não cresce na vida. Por quê? O próprio Deus se opõe a essa pessoa. Olha o que diz o Salmo 101, no versículo 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Que forte. Eu destruirei. Veja, as pessoas que falam constantemente mal dos outros, criticam tudo e todo mundo, elas não crescem na vida. O próprio Deus se opõe a elas. A Bíblia também vai ensinar em Efésios 4, 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para quê? Para edificação dos outros conforme a necessidade. Pastor, não pode criticar. A crítica e a palavra que sai da nossa boca tem que ter o objetivo de edificar. Agora, quando você fala mal na roda do outro, você está edificando alguém? Você está construindo alguém? Você está levantando alguém? Isso é pecado. E Deus não gosta. Deus se ira. Sabe esse negócio de edificar? Eu lembro bem que o meu pai, quando eu era criança, ele tinha um jargão. Quando que a gente começava aqueles assuntos assim, dos causos da igreja, e a gente começava a falar de alguém, aí o meu pai tinha informações privilegiadas, concorda comigo? E aí então nós provocávamos: pai, e aí o que aconteceu? Qual que é a sua opinião? E ele só dizia assim: não edifica. E quando o pai falava não edifica, não adiantava a gente ficar tentando descobrir o que tinha acontecido. Ele não falava mais nada. Sabe por que meu pai fazia isso? Ele fez um voto com Deus junto com a minha mãe, de não ficarem falando mal, nem de pessoas, nem contando para nós crianças as situações difíceis da igreja. Porque eles entendiam que nós não tínhamos maturidade para entender essas coisas e poderíamos, em vez de amar a igreja, passar a rejeitá-la. E sabe, eu dou graças a Deus porque o jargão do meu pai, o não edifica, deu certo. Hoje eu não apenas amo, eu amo muito a minha igreja e me tornei pastor dela, deu certo. Tem pessoas que afastam seus filhos das casas do Senhor. Por quê? Porque criticam o tempo todo, tudo e todos. E aí, você está fechando a porta para os seus. Eles não têm maturidade para entender algumas coisas. Sabe, eu gosto de Billy Graham. Ele tinha uma citação que eu gosto bastante. Dizia assim: fale muito de Deus, pouco de si mesmo
e nada dos outros. Ei, quem quer ser abençoado aqui? Cuidado, existem tipos de críticas que representam maledicência e elas fecham portas para nós. Segundo, a crítica também que é pecado, ela e faz mal, quando a crítica envolve motivações egoístas. Olha o que diz o versículo 2: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Muitos teólogos vão dizer que aqui Miriam estava enciumada. Por quê? Esse evento que nós acabamos de ler na Bíblia acontece logo depois que Deus empodera os 70 líderes da casa de Israel. Lembra quando Deus tira da porção do Espírito que estava sobre Moisés e derrama sobre 70 líderes, e eles começam a profetizar. Alguns vão dizer que Miriam, de certa maneira, começou a se sentir ameaçada na sua liderança. E ela então começa a criticar. Olha o que ela diz: será que o Senhor não tem falado apenas por Moisés? Não tem falado por nós também? Sabe, muitas vezes começamos a criticar, e por detrás das nossas críticas existem sim ambições egoístas. E uma pergunta sincera que você tem que fazer quando critica algo ou alguém é: será que eu não estou fazendo isso por uma motivação que tem a ver com o meu ego? Porque de alguma maneira a habilidade do outro ou o sucesso do outro me incomoda, me ameaça, eu me sinto rebaixado. Existem motivações egoístas por trás da crítica que eu estou fazendo. Sabe, você já viu aquele camarada que alguém conquista algo, uma vitória, e ele já vem assim: mas também. Por quê? Desse jeito, até eu, qualquer um. Sabe, muitas vezes o que está por detrás tem a ver com o nosso ego inflamado. Agora, quem era Miriam e Arão? Miriam e Arão eram líderes na casa de Israel. Sim, a Miriam liderava a adoração, e ela era uma profetisa. Arão era o sumo sacerdote, eles tinham importância, relevância, eram líderes importantes. Mas tem uma coisa: eles também eram os irmãos de Moisés. Os irmãos. Arão, o irmão mais velho, Miriam também, aquela que cuidou dele no cestinho, lembra? Mas por que agora ela está falando mal? Sabe, cuidado. Às vezes a proximidade nos dá a impressão de que temos o direito. É da família mesmo, eu posso falar. Mas as críticas que mais machucam e que mais limitam as pessoas, elas nascem daqueles que estão mais próximos. Um exemplo que me chama a atenção é de Eliabe. Lembra o irmão mais velho de Davi? Quando Davi vai lá e vê o gigante Golias fazendo as afrontas a todo o povo, Eliabe vê que Davi está querendo fazer algo. E ele diz: você é um presunçoso. Você veio aqui porque teu coração é ruim, você está querendo ver sangue. Agora, por que ele faz essa crítica? Eu acredito, na verdade, que ele nunca entendeu por que ele não foi o filho escolhido. Samuel foi lá e ungiu o menino que cuidava das ovelhas. Ele fala: vai lá, porque você não está cuidando das ovelhas, está fazendo aqui. Mas as críticas de Eliabe, apesar de ser irmão, elas quase impediram um projeto maravilhoso de Deus, que era levantar Davi como rei na casa de Israel. Ei, não se engane. Não é porque é da tua família, porque é amigo íntimo, que você pode falar o que você quiser. Cuidado com as críticas que envolvem os que estão perto, elas também são pecados. E muitas vezes tem a ver com ambições egoístas no nosso coração. Terceiro, críticas são pecados quando elas representam oposição aos planos e projetos de Deus.
Quem havia instituído a liderança de Moisés? Quem havia instituído? Deus. Quem o mandou levar o povo até a terra prometida? Deus. Eles estavam agora se opondo a um projeto, a um plano que o Senhor tinha estabelecido. Olha o que Deus diz no versículo 8. Com Moisés eu falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Porque não temeram criticar meu servo Moisés. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Sabe, tome muito cuidado. Existem críticas que nós fazemos e sem perceber podemos estar nos opondo a planos de Deus. Eu lembro quando uma determinada igreja chegou aqui na cidade de Curitiba, há muitos anos atrás. Eles eram uma igreja muito contextualizada, que alcançava os jovens. Tinha até uma prancha em cima o púlpito era uma prancha. E muita gente naquela época começou a criticar. Porque a liturgia era diferente, porque isso, porque aquilo. E eu lembro que eu estava no ciclo de pastores, eu falei, olha, cuidado. Porque se esse projeto é um projeto de Deus e a gente estiver criticando, nós estamos nos opondo ao projeto de Deus. E eu lembro, eu numas férias fui lá, o pessoal critica, mas eu fui lá ver, fui num culto. E quando eu cheguei era janeiro, lotado, e eu vi um monte de jovem entregando a vida para Jesus, jovens que naquela época nós não alcançaríamos. Sabe, eu me recuso a falar ou criticar sem pelo menos conceber. Isso pode ser projeto de Deus. Eu não quero me opor a Deus. Várias vezes lá em casa eu falo, Sil, cuidado. Não vamos falar disso, porque se isso for projeto de Deus, eu não quero lutar contra Deus. Quem quer trocar o encorajamento pelas críticas? Quando falamos demais, por vezes nos colocamos em oposição ao próprio Deus. Quarto motivo. Críticas se tornam pecado ou geram efeitos negativos quando representam um gesto tolo. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés, por favor, meu Senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. É muito interessante que por vezes a crítica, ela representa um gesto tolo. Você não ganha nada com ela, só perde. É tolice. Lembra de Simei? Quando Davi está saindo da perseguição de Absalão, o cara fica lá jogando praga, criticando. Na hora Davi não fez nada, mas depois ele encomendou a morte do camarada. Lembra também dos meninos que depois que Eliseu ele recebe a unção do Espírito, os caras começam a brincar, tirando sarro, criticando porque ele era careca, calvo. O que eles ganharam com isso? Nada. Eliseu só deu um comando lá, orou, e as ursas foram lá e comeram os caras, meu. Tem um versículo na Bíblia que tem muita gente que esquece. Eu acho interessante. Fala assim, Eclesiastes 10:20. Nem em pensamento insulte ao rei, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Existem determinados tipos de críticas que são uma verdadeira tolice. Você não ganha nada com elas. Tem gente que perdeu o juízo, gosta de criticar demais. Ei, quantas vezes já fez brincadeiras inconvenientes que só despertaram o mal no outro? Tolice. Agora, a Bíblia também fala das consequências. A segunda lição que eu aprendi aqui tem a ver com as consequências das críticas. A crítica que não é construtiva, o que ela gerou aqui? Primeiro, juízo de Deus. A Bíblia diz no versículo 9 que acendeu-se a ira do Senhor. No versículo 10, Miriam ficou leprosa. A crítica que não é construtiva, ela gera doença.
Tem gente doente, eu conheço pessoas que estão doentes porque elas se tornaram amargas, de tanto criticar, elas estão com problemas no estômago, doenças. A crítica, ela gera vergonha. Deus fala assim, compara ela com uma filha que que o pai cuspiu no rosto, vergonhoso, um ato vergonhoso. Sabe, quando você vê pessoas, às vezes até parentes criticando um ao outro na internet, o que isso gera? Vergonha. Isolamento. Depois de ela criticar, ela tem que ficar isolada, fora do acampamento. Sabe, a crítica nos isola, nos afasta dos outros. Tem gente que critica demais e está agora longe da comunhão do filho que ama. Está longe das pessoas que gostam. A crítica gerou atraso aqui. Miriam ficou isolada 7 dias e o povo não pôde andar, não pôde caminhar enquanto ela estava lá. Sabe, existem críticas na nossa vida que atrasam projetos. Sim, planos maravilhosos de Deus, bênçãos do Senhor para nós. Eu lembro que eu ouvi uma história num livro que me chamou a atenção, de um cachorro bom e um cachorro ruim. Um cachorro bom entrou dentro da sala de espelhos e quando ele entrou naquele lugar, ele viu um monte de cachorro pulando, abanando o rabo. Um semblante bom, ele disse: que lugar maravilhoso, vou voltar aqui muitas vezes. Aí o cachorro mau, brabo, entrou na mesma sala dos espelhos e começou a ver um monte de cachorro rosnando. Sim, bravo. E ele falou: que lugar horrível, eu nunca mais volto aqui. Sabe, muitas vezes nós não estamos vendo, mas a nossa postura de vida, elas afastam os outros de nós. Ei, em nome de Jesus, encoraje mais do que critique. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem e vou falar como Moisés lidou com as críticas. Talvez você esteja sendo alvo de críticas. Eu quero te explicar como fazer isso. Mas hoje eu queria terminar essa mensagem te desafiando a encorajar. A Bíblia vai dizer para nós: tenham prazer em honrar os outros, deleitem-se em fazer isso. A Bíblia vai falar que precisamos ter, sim, treinar o nosso pensamento para ver o que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama, nisto pensais. Sabe, quando a gente passa a procurar o que é bom e encorajar os outros, nós vemos sim portas de bênção se abrindo para nós. Quem quer praticar o encorajamento aqui, levante as mãos. Você precisa entender que existem alguns tipos de críticas que você está fazendo que são pecados. E você precisa entender que elas machucam e fazem mal. Mas se você quer ver mudanças significativas entre os seus, passe a encorajar. Quero treinar. Como é que eu faço isso, pastor? Elogie mais. Tenha olhos bons. Já andou com gente que tem olhos bons? Por exemplo, talvez você vai sair daqui e vai num restaurante daqui a pouco. Normalmente a gente reclama quando alguém nos atende mal, não é verdade? Eu quero te pedir para fazer algo diferente hoje. Se você for num estabelecimento e você for bem atendido, ei, abençoe a pessoa. Esses dias eu fui almoçar e eu fui bem atendido por um garçom, e então eu pedi para ele: por favor, eu queria falar com o gerente. Ele ficou meio desconcertado, chamou o gerente e disse: olha, vocês têm um excelente profissional aqui. Ele me atendeu de forma maravilhosa. Lembrei até do pastor Elias agora. Maravilha! Ele fala assim sempre. Quando a gente enxerga o que é bom nos outros, Deus nos abençoa e portas se abrem para nós. Eu nunca vou me esquecer, eu estava num congresso em outra cidade, e com um grupo de jovens nós entramos numa cafeteria. E então fomos muito bem atendidos por uma funcionária daquele estabelecimento. Na hora de pagar a conta, tinha a cesta, onde eles colocavam caixinha, né? E eu falei para ela: olha, você é uma profissional excelente e nos atendeu muito bem. E aí eu pedi para o pessoal: vamos dar uma gorjeta generosa para ela. Sabe,
Todos começaram a ir até a cestinha e colocar um pouco de dinheiro e dar uma palavra de elogio para aquela moça. Quando terminamos, eram muitas pessoas, aquela moça estava chorando do outro lado do balcão. Encorajar é muito melhor do que criticar. Encorajar levanta pessoas, muda o dia delas, muda o rumo. Na balança da minha vida vai ter mais encorajamento do que crítica. Eu quero ser um encorajador. Eu creio que Deus vai levantar outros Barnabés entre nós. Encorajadores. Sabe, eu estou muito feliz que o pastor Elias está aqui. O pastor Elias, ele é um grande encorajador na minha vida. Muitas vezes ele me levava para os congressos para pregar, para ministrar, e ele me encorajava. Dizia: Deus vai te usar, meu filho. Deus tem coisas maiores. E as tuas palavras, pastor, me fizeram tão bem, me abençoaram tanto. Muito obrigado por ser um encorajador na minha vida. Tem tantos aqui, eu podia falar de tantas pessoas. Hoje eu queria te encorajar. Você está aqui porque você encontrou Jesus. Você é um servo abençoado de Deus. Você vai encher a tua casa de encorajamento e vai ver os seus filhos crescendo, vivendo coisas maravilhosas, chegando a lugares onde você não foi. Quantos creem que o encorajamento é mais poderoso do que as críticas? Encorajem uns aos outros todos os dias. Quem quer fazer isso? Você quer fazer? Onde você está? Levanta agora, vamos orar, pedir ajuda de Deus, porque precisamos dessa graça. Primeiro, feche os olhos e pede assim: Deus, sonda o meu coração. Eu tenho sido um encorajador ou um crítico? Eu tenho levantado pessoas ou as machucado com as minhas palavras? Eu quero encorajar mais do que criticar. Pede para Deus mostrar se as suas críticas de fato têm servido para edificação do próximo, ou se as suas críticas na verdade são pecado, maledicência, envolvem ambições egoístas. São críticas que na verdade representam oposição ao plano e propósito de Deus, ou uma verdadeira tolice. Peça para Deus te mostrar se você é o cachorro brabo. Com as suas palavras afasta os outros. Sabe, o resmungão, o rabugento. Peça a Deus, me torne um encorajador, que eu levante pessoas, que eu ajude elas a irem mais longe, que eu as empurre com as minhas palavras, que eu possa ver o bom que o Senhor tem, a bênção que o Senhor tem para os outros, que a minha casa seja cheia de encorajamento. Vamos orar agora. Peça ao Senhor: Deus, põe palavras certas na minha boca, me torna um encorajador. Senhor, eu não sei para que lado está pendendo a balança da vida dos meus irmãos. Eu, como líder, eu confesso que eu tenho um senso crítico aguçado, e eu preciso da ajuda do Espírito Santo para ser mais encorajador do que crítico. Me ajuda, Pai, a me alegrar com o sucesso dos outros, e quando eles chegarem lá, forem adiante, além, que eu, por vaidade, não venha criticar. Senhor, me ajuda também a levantar pessoas com as minhas palavras, a edificá-las com o que sai da minha boca. Me ajuda, Pai, a não participar de rodas de conversa onde a crítica impera, nem ser aquele que promove críticas que são na verdade tolice. Eu quero pedir que o Senhor coloque as palavras certas na minha boca, e que dela fluam elogios, encorajamentos, bênçãos, críticas que edificam. Eu quero pedir: abençoa os meus irmãos, que na casa deles haja mais encorajamento do que críticas.
que no lugar onde eles trabalham haja mais encorajamento do que críticas. Sim, Pai, que hoje mesmo eles possam provar e ver que é uma bênção encorajar os outros. Eu quero pedir que hoje nessa cidade possamos encher os estabelecimentos onde formos visitar, almoçar, de palavras de encorajamento. Que o encorajamento abra portas nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Quem quer encorajar alguém? Elogia a pessoa que está do seu lado aí. Fala, você é uma bênção. Ei, ei, ei. Antes de terminar o culto, assim, ó, faça assim com a balança da vida, aqui, ó. Olha assim com a balança. Assim, assim, ó. Ó, essa semana a balança tem que pesar pro lado do encorajamento, amém? Você vai ver, teu marido vai ficar melhor, você vai encorajar ele. Tua esposa vai melhorar, amém? Quantos creem nisso? Agora levantem todas as mãos, que eu creio que um milagre vai acontecer nesse lugar. Quantos creem em milagres? Pessoas vão nascer de novo agora. Eu quero te encorajar a tomar a melhor decisão de todos. O maior encorajador do mundo, a Bíblia chama ele de maravilhoso conselheiro, é Jesus Cristo, Filho de Deus. Se você tomar uma decisão de entregar a sua vida a Ele, a deixar Ele conduzir os seus passos, ei, Ele vai falar contigo todos os dias. Todos os dias eu chego de manhã e vou para o meu escritório e falo com Jesus e eu escuto palavras de encorajamento de Deus. Ei, é possível ouvir Deus? Sim. A Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Nós não podíamos ouvir e não podemos ouvir Deus muitas vezes por causa do poder do pecado. Mas quando entendemos que somos pecadores e confessamos, nos arrependemos, entendemos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e Ele pode sim nos conectar com Deus, um milagre acontece. Ele sopra fôlego de vida em nós, nós recebemos uma nova natureza. Sabe, você não vai se tornar um encorajador por suas próprias forças, mas se o Espírito Santo habitar em você, você pode. Hoje eu queria te convidar a ser encorajado por Deus, por Cristo, a ouvir as palavras dele todos os dias. Mas o que eu preciso fazer para ouvir Deus dessa maneira? Encorajamento dele para a minha vida. Você precisa tomar uma decisão, entregar a tua vida para Jesus, falar: eu quero que Ele conduza os meus passos. Eu creio que Ele pode sim me conectar com Deus. Eu quero fazer isso. Se tem alguém que quer tomar essa decisão hoje, eu quero orar. E eu creio, o Espírito Santo vai te visitar aqui hoje nesse lugar. Tem alguém que hoje está dizendo: eu quero ouvir o encorajamento da parte de Deus. Eu entendo que sou pecador, eu me arrependo e eu quero sim que Jesus me lidere, que Ele me encoraje a tomar sim caminhos melhores todos os dias. Se esse é o teu desejo, onde você está, levanta a mão bem alto. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Deus abençoe bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente com as mãos erguidas. Eu vou pedir um favor para você. Os pastores já vêm aqui à frente. Você que levantou sua mão, vem rapidinho, pede licença, vem para cá, vem cá. Deixa eu fazer uma oração especial, porque hoje você vai nascer de novo. Deus vai marcar a tua vida com o poder dele. Vem para cá, você que levantou a tua mão, vem. Você quer um encorajamento de Deus na tua vida? Você quer sim a presença de Jesus com você? Vem para cá agora, em nome de Jesus. Vem, tem mais gente. Vem da galeria, desce aqui, ó, rapidinho. A gente espera, desce as escadas. Vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Lá do fundo, pede licença, vem para cá agora. Quero que a igreja comece a aplaudir esses irmãos que estão chegando aqui. Vem, tem mais gente. Aleluia, aleluia. Deus é contigo. A presença dele, sim, vai ser uma realidade na tua casa. Vem, traz a esposa, traz o filho, vem junto, traz pela mão. Vamos lá. Deus vai mudar as coisas lá em casa. Vem para cá agora, em nome de Jesus. Tem mais gente aqui. Isso, pode chegar, pode chegar. Desce lá. Aí, nós esperamos você. Vem para cá. Você que veio aqui, ó, a gente vai fazer uma oração bem simples. Vai convidar Jesus para ser Senhor da tua vida. Amém? Feche os teus olhos, sim, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo.
Eu quero, sim, ouvir a voz de Deus. Eu quero nascer de novo. Espírito Santo, vem morar em mim. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. O pastor vai orar contigo agora, vai te entregar um convite. Você é muito bem-vindo aqui. Que Deus os abençoe. Quem foi abençoado hoje aqui? Aleluia. Eu creio que Deus vai fazer algo